Criador, nosso Criador, segundo a base de muitos dos brasileiros, ou grande parte dos brasileiros, baseado na Bíblia, é o Jeová, o Deus verdadeiro, ou Javé, ou Iavé. O que a gente pode falar sobre essa entidade ou essa consciência conhecida como Javé? Ele é o verdadeiro Criador? Ele é a mesma coisa de Javé? É só uma questão de nomenclatura? Essa questão do Criador, segundo a sua visão, aonde ele se encaixa dentro da Bíblia e dentro da visão que a gente poderia chamar, entre aspas, de correta? Esse é o tema mais antigo da história da humanidade, ainda que a gente não perceba com clareza. Ele transcende, inclusive, as religiões. Até porque antes do que nós chamamos das religiões que conhecemos, já existia um compêndio formidável de tradição oral, mas também manuscritos, que hoje nós chamamos isso de mitologias, ou de mitologia. E no âmbito do que hoje a gente chama de mitologia, esses seres eram falados e desde essa época, e a que época estou aqui me referindo? Desde que o ser humano conseguiu organizar como se fosse história algum tipo de narrativa sobre o seu entendimento, ou algum tipo de sistematização. E isso vem aproximadamente ao longo dos últimos 6.000 anos. Então, esse ser, chamado Javé, no sentido aportuguesado da gente, que é o mesmo Iavé, em inglês, no inglês elisabetano, Javé ou Iavé é chamado de Jeová, Jeová. Mas é a mesma coisa, é o mesmo ser. Então, indo para a tua pergunta, Léo, lá atrás, olha, deixe-me dizer isso para vocês. Eu já estudei a fundo 75 mitologias, pelo menos até o ano passado. Tem muito mais que isso, mas eu estudei assim, todas as mitologias principais do que eu chamo da África, do continente americano, dos três, Sul, Centro e América do Norte, na Europa, na Eurásia, na Ásia, no Oriente Médio. São 75 mitologias. E essas mitologias já existiam bem antes dessas religiões que hoje nós conhecemos. Em todas elas existe a expressão Criador. Em todas elas existem ou uma dupla ou uma tríade de seres que, com esse Criador, o Criador é sempre um dos dois ou um dos três, aí surgem histórias de todos os tipos, mas qual o detalhe? Em nenhuma dessas 75 mitologias fala-se em Deus, por uma questão bem simples. Esse conceito somente surgiu na Trácia há cerca de 3.800 anos atrás, e essas mitologias são anteriores. Então, ninguém falava em Deus, falava Criador. Então, de fato, sob a perspectiva do que nós, que fomos educados sob a ótica judaico-cristã, o cristianismo, o Deus bíblico, chamado Javé, Iavé, é o mesmo ser que na mitologia hindu chama-se Brahma, que na mitologia chinesa chama-se Panku, que, e se nós formos aí pelas mitologias mais importantes, em todas elas tem lá um nome para Javé. A dos Bosquímanos Sams, da Namíbia, lá na África, o nome é Kaagen, é o criador. E em todas elas fica claro que esse criador teve problemas na hora de criar. Em todas elas está claro que o criador
terminou se tornando prisioneiro da própria obra. Tudo isso foi dito lá atrás. Nessa época não existia nenhuma das religiões que nós conhecemos. Então, as religiões, quando surgiram, é que cancelaram todas essas notícias, chamando-as de mentirosas, de invenção, de lenda. A classificação mais elegante que nós, os humanos, demos a essas notícias do para trás é o que hoje a gente chama de mitologia. Porém, as religiões que surgiram a partir das notícias mitológicas. Então, quem é Javé, ou quem é Jeová ou Yahvé? É um dos três seres da mitologia hindu, é um dos três seres da mitologia celta, é um dos três seres de qualquer mitologia aí que a gente está se referindo, que, em tese, venceu a briga com os outros dois e conseguiu se apresentar para o povo hebreu, que mais tarde veio a ser chamado de judeu, como sendo de todos aqueles deuses. Aí o nome Deus já surgiu na época, por exemplo, de um Moisés, a coisa já existia, o nome Deus. Antes disso, não. Então, aquele Criador passou a ser chamado de Deus, e hoje nós, humanos, nesse século XXI, a gente tenta rastrear o nosso conhecimento para trás e só vai até as religiões e esquece que por trás das religiões já existiam as mitologias, falando clara e abertamente sobre tudo. Então, sim, todas as mitologias afirmam que esse ser, que nós chamamos de Javé, é, de fato, o criador dessa faixa dimensional de realidade na qual nós estamos inseridos. E ele, assim mesmo, se apresentou aos judeus, aos arianos hindus, e o nome ali daquela cultura passou a ser Brahma. Também ele se apresentou aos islâmicos como Alá. E em todas essas chamadas religiões que seguem algum tipo de livro, seja os judeus que seguem a Torá, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento da religião cristã, o Islã e o próprio brahmanismo apoiado nos Vedas, tudo isso fala da história de Javé como criador. O que muda é o nome.